Agora com vocês, Pastora Giovana! Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz hoje? Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Domingo é um dia muito especial para nós e eu raramente saio da casa, a gente já vai começar. Queria dizer para vocês, quem está aí fora é porque está com calor ou quem não quer entrar mesmo? Bora sentar aqui, ó, tem vestinho para todo mundo, a gente fica junto, a gente está em casa. Vem para cá para o diabo não roubar a atenção de vocês. Vem. Glória a Deus. Me sinto muito feliz de estar aqui. Para nós é uma honra poder saber que a casa tem chegado a tantos lugares. Isso faz a gente entender que a nossa fé, ela tem sido como uma semente plantada em terreno fértil, ela tem gerado frutos. Queria dizer que me sinto muito feliz e cheia de responsabilidade por vocês me entregarem esse microfone. Eu sou pastora de igreja e eu sei quando nosso coração confia ao fazer isso, e eu me sinto muito honrada de vocês terem confiado a mim essa oportunidade. Eu vim aqui hoje na expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque eu sei que eu carrego uma mensagem e eu não saio da minha casa sem expectativa daquilo que Deus vai fazer através da mensagem dele. Loucura nossa é num domingo como esse, num calor como esse, vestimos as nossas roupas e saímos de casa sem que o nosso coração esteja queimando em expectativa. Nós viajamos 300 quilômetros para quase 300, né? 240 e alguma coisa. E pode deixar apagado, irmão, eu sou da casa, eu gosto de escurinho mesmo. Assim as atenções ficam só para ele. Glória a Deus. E eu me perdi, eu estava falando o que mesmo? 300 quilômetros, com a expectativa de que nós não viemos aqui em vão. Pode parecer, a gente está no meio de uma campanha política, e pode parecer que eu tenha vindo até aqui para falar de política, mas política é o que eu menos tenho falado. Deus usa as coisas loucas para confundir. E eu tenho certeza que essa vai ser uma oportunidade de que nosso coração queime por uma resposta. Eu queria hoje conversar com vocês acerca da fé, porque justamente dentro dessa realidade ninguém sai de casa que não seja por fé. Fé naquilo que Jesus vai fazer. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou do seu celular, ou na sua Bíblia de papel. Eu queria começar falando com vocês acerca de um texto básico. O texto primordial daquilo que a gente entende como sendo fé, a descrição básica da Bíblia sobre a fé. Quem já abriu a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu trouxe para a gente começar todas as versões que eu achei acerca desse mesmo versículo. E eu queria começar lendo com vocês essa passagem de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outra versão vai dizer: a fé é a garantia daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Outra versão vai dizer: a fé é a certeza de que nós haveremos de receber aquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não conseguimos ver. Outra versão vai dizer: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção acerca de fatos que ainda não se veem. Uma outra versão vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. E a última versão, essa eu amo, que é a nova versão, vai dizer: o que é a fé? A fé é a certeza do que aquilo que nós esperamos está aguardando e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver diante de nós. E eu fiz questão de trazer todas as versões para que a gente consiga juntos perceber que não importa qual seja a versão que a gente vai buscar a leitura. E eu quero dizer para vocês que isso não é somente na língua portuguesa. Se você buscar essa passagem em várias, quase todas as versões, as variações são as mesmas e o denominador comum é o mesmo. A gente pode ler qualquer versão, mas tem algo que não muda, não importa qual seja a versão. E você vai me perguntar: o que é então, pastora, que não muda? Todas as versões vão dizer que a fé é. Você pode repetir comigo? A fé é. A fé não está, a fé é. E a fé não é qualquer coisa.
tão simples, parece um detalhe relevante. Mas dentro desse pequeno detalhe há uma chave preciosa que é capaz de mudar a direção das nossas vidas. Porque muitas vezes pela nossa imaturidade na fé, ou imaturidade na idade, muitas vezes pela nossa ignorância, e não ignorância no sentido pejorativo, talvez ignorância na palavra, talvez por autossabotagem, porque mesmo sabendo a gente não quer saber, nós praticamos e nós nos distanciamos, talvez pelo subconsciente que nos leva a querer caminhar segundo a nossa vontade. Nós invertemos a ordem das coisas, e ao invés de nós nos relacionarmos com Deus através do que a fé nos ensina, a gente passa a querer se relacionar com Deus através daquilo que nós somos. Mas a Bíblia está dizendo que a fé, ela não está, a fé é. A gente não pode querer se relacionar com Deus através daquilo que nós precisamos. A gente não pode interpretar Deus, ou pior, interpretar a palavra de Deus, para que ela caiba naquilo que nós circunstancialmente desejamos. A fé é para nós uma certeza. E se a gente não para prestar atenção nisso, a gente comete um erro horroroso, porque a gente estabelece a nossa fé não naquilo que Deus é, mas naquilo que nós desejamos que Deus fosse. E aí no momento em que Deus não é aquilo que a gente queria que Ele fosse, a gente se frustra com Deus, a gente se afasta de Deus, a gente julga Deus, a gente passa a ter preguiça de Deus, a gente se esfria. Quantas vezes a gente não estabelece a nossa fé naquilo que ela é, mas naquilo que a gente sente, naquilo que a gente experimenta. O grande problema talvez da nossa geração seja esse: a gente quer uma fé baseada no arrepio do louvor. A gente quer uma fé que se fundamente para nós na vida lá fora, através do atendimento pastoral. E aí, coitado do pastor, quando ele não consegue te atender, você joga sobre ele o jugo da sua fé ter esfriado. A gente quer uma fé baseada na Bíblia como um livro da sorte. E aí você acorda de manhã e diz: Deus, fala comigo. E abre a Bíblia e lê um contexto, um fragmento completamente fora daquilo que ele representa. A gente quer a fé baseada, sabe em quê? Na palavra do profeta: eis que te digo. E aí essa palavra vai de encontro ao nosso coração, e a Bíblia vai dizer que enganoso é o nosso coração. O problema da gente não entender o que a fé é que a gente se relaciona com Deus não numa certeza, mas no momento. E eu quero dizer para você que a fé não é qualquer coisa. A fé não é achar, a fé não é sentir, fé não é desejar, fé não é querer, fé não é imaginar. Fé é a certeza. Qual certeza, pastora? Primeiro, de que Deus existe. Amém. Parece simples, mas não é tão simples. A fé é a certeza de que Deus existe. É a certeza de que Deus não somente existe, mas que Ele é Deus. Deus não é seu amigo, tão somente. Deus não é seu pai, tão somente. Deus é Deus, Senhor soberano, Criador. A fé é a certeza que Deus existe, é a certeza que Deus é Deus, e é a certeza de que esse Deus é real. Esse Deus é vivo, esse Deus é atuante, esse Deus é o Deus que fez, que faz e fará. A fé é a certeza que Deus existe, que Deus é Deus, que Deus é real. E além disso, Deus enviou Jesus, porque a fé em Deus aponta para a fé em Cristo. A fé não é qualquer coisa. A fé não é o que a gente sente, não é o que a gente quer. É a certeza que Deus existe, que Deus é real, que Deus é atuante, que Deus aponta para Jesus, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. A fé é a certeza nesse Jesus que veio, atuou, vai voltar, mas que, enquanto não volta, deixou para Giovana, para Cláudia, para Ana, para o César uma responsabilidade. Fé sem responsabilidade é só sentimento. Quando nós oramos, nós dizemos que seja feita assim na terra. Fé
É a certeza de que há para você responsabilidade de implementar o reino do céu aqui na terra. Amém. Então não basta ter fé se a sua fé não te aponta para uma missão. Nossa fé, para que seja fé, precisa estar assentada em uma única certeza. E Abba, qual é para a gente a única certeza nesse mundo louco que a gente vive, nesse mundo instável, nesse mundo inseguro? Qual é para nós cristãos a única certeza? A certeza de que Deus se manifestou para nós e se revela através da sua palavra. E na palavra, Deus revelou para mim e para você como nós devemos pensar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Fé é a certeza que a palavra de Deus é para nós uma verdade inegociável. Amém. Não dá para ter fé se a gente não acorda comprometido em viver a palavra. A igreja que prevalece é a igreja que caminha na palavra. E para isso é importante a gente entender que pela palavra Deus não faz qualquer coisa, de qualquer jeito, por qualquer razão, por mais que a gente queira, por mais que a gente precise. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de palavra. Deus não é nada senão o Deus da palavra. A fé para nós é aquilo que nós lemos. A fé é o firme fundamento das nossas vidas, não em nós, não no momento, não na realidade, não na política, não nas nossas emoções, mas o firme fundamento na palavra. Porque nesse mundo tudo muda, mas tem uma coisa que não vai mudar, é a palavra de Deus para mim e para você. Como é bom acordar sabendo que Deus não vai mudar e que esse Deus escolheu se revelar e ser para nós acessível através da palavra. A Bíblia vai dizer que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Agi, eu não sei como é que vocês aguentam. Eu não sei como é que vocês dão conta. Eu não sei como é que vocês conseguem. E aí é o grande problema da nossa geração como um todo. Muita gente tem desistido, muita gente tem fracassado, muita gente tem retrocedido, porque a nossa fé não está sendo colocada sobre o firme fundamento. A nossa fé está sendo colocada sobre ambientes. E aí, se a igreja passa por uma crise, a fé se esvai. A fé é colocada sobre emoções, sobre desejos atendidos. Então, no momento em que Deus não me atende naquilo que para mim é emergencial, a minha fé se esvai. A nossa fé tem sido colocada sobre os nossos sonhos realizados. E aí, no tempo da espera, a fé também se esvai. Agora, vamos pensar comigo. Se a fé não é qualquer coisa, é uma fé baseada no Deus, não qualquer Deus, no Deus da palavra. Se a nossa fé é colocada sobre essa certeza, não tem como a gente ter uma fé sadia sem que a gente tenha intimidade com aquele que escreveu para nós o manual. Eu me lembro que quando eu ministrei essa palavra na igreja, eu disse: imagina você saindo aqui do culto agora e de repente encontra alguém num carro maravilhoso, bem vestido, um cara de próspero, e esse alguém olha para você e diz assim: vamos ali comigo. Aonde? Confia, eu vou te levar, mas não vem sozinho. Pega a tua família, pega teus bens, pega teus sonhos, pega tudo que você tem e entra comigo nesse carro que eu vou te levar. Quantos de nós teria coragem genuína de colocar tudo nas mãos de um desconhecido? Mas a verdade é que a gente tem feito isso com Deus. Como é fácil caminhar segundo a nossa vontade, como é difícil às vezes nos submetermos à vontade de Deus. Por quê? Porque não conhecemos quem Ele é. E aí lutamos, porque não sabemos, não conseguimos entregar tudo que nós somos
E aí, por causa disso, a gente vai caminhando uma vida baseada em vento de doutrina. Aquilo que está na moda, para nós é aquilo que atende, é aquilo que satisfaz. Hoje eu sou muito crente, amanhã eu não quero nem ver igreja. Hoje eu sou a graça, amanhã meu irmão cai, eu quero apontar a lei. Porque a nossa fé não é alicerçada. E aí, como pastora, o que mais eu vejo é que 99% das vezes a nós, igreja, não tem faltado fé. O que tem nos faltado é conhecimento da palavra. Quando a crise vem, quando a dificuldade vem, quando a afronta vem, quando o medo vem, quando a dor vem, quando a carência vem, quando a circunstância vem, não nos falta fé, porque a gente quer acreditar, nos falta conhecimento da palavra. Tanto assim que a Bíblia disse: o meu povo perece por falta de fé? Não, por falta de conhecimento. E eu queria começar declarando isso sobre a igreja. Essa igreja será encontrada aqui em Porá, não em sentimento. Essa igreja haverá palavra na boca de vocês. Vocês não responderão de qualquer jeito. Vocês não responderão segundo aquilo que vocês acham. Essa igreja será uma resposta para essa cidade na palavra. Quando a dor vier, haverá palavra. Quando a crise vier, haverá palavra. Quando a dificuldade vier, haverá palavra. Porque a grande verdade é que Deus não tem compromisso com aquilo que a gente quer. Deus tem compromisso com aquilo que Ele é. Se nós nos comprometemos em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, Deus é através de nós. Porque a grande verdade é que Deus não muda, quem muda somos nós. Nós é que sentimos hoje, amanhã não sentimos mais. Nós é que hoje queimamos, amanhã estamos frios. Nós é que nos abalamos, nós é que nos amedrontamos, nós é que retrocedemos. Deus continua assentado no trono. E aí, quem se lembra de Moisés? Deus disse para Moisés em Gado: vá até diante de Faraó e diga a Faraó que eu quero que ele liberte o meu povo. E aí Moisés em Gado diz para Deus: Senhor, mas o que é que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou fazer? E aí o Senhor responde para Moisés aquilo que diz para mim e para você nessa noite. Olha, igreja Aba, quando você se vir diante de alguma situação, quando você for colocado a avançar dentro daquilo que te dói, quando você for desafiado a viver um momento que você vai ficar fácil com a sua limitação e você vai dizer: eu não consigo. Diga para ele, Moisés, que você não veio pelo teu nome, que você veio porque o Eu Sou te enviou. Sobre a fé. A fé é a certeza que Deus é o Deus da palavra. Mas a fé também é instrumento para a nossa salvação. Fé não é qualquer coisa. Fé é instrumento para que sejamos salvos. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, isso é incrível porque parece algo distante da nossa realidade, mas essa é uma chave para você nessa noite. Porque nele, 1 Romanos 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E está escrito: justo viverá pela fé. Efésios 2 vai dizer: porque pela graça vocês foram salvos, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, essa fé vem de Deus. Salvação é pela graça. Nada que nós fizéssemos, nada que nós produzíssemos, nada que nós fôssemos seria capaz de conquistar para nós o direito de ser salvo. Porque a nossa virtude para Deus não representa nada. A nossa beleza para Deus não representa nada. Os nossos dons para Deus não representam nada. A nossa justiça para Deus fede a troca de imundície, diz a Bíblia. Então nós somos salvos pela graça, porque Deus escolheu nos amar. Mas a fé é um dom. A fé que nos faz crer que esse Jesus existiu é um dom que vem de Deus. Agora pense
para crer em Jesus, porque nós não temos pedido a Deus a mesma fé que nos salvou, para que essa fé nos resgate nos nossos dias. Porque a gente é bom em pedir para Deus um monte de coisa. Senhor, me dá uma oportunidade de emprego. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me dá um casamento. Senhor, me dá uma promoção. Senhor, me dá um contrato. Mas a gente não é capaz de dobrar os nossos joelhos e dizer para Deus: Deus, não me dê nada, me dê apenas fé. Acrescente fé. A gente vive num tempo de acesso. Todos nós temos acesso hoje em dia a tudo. Eu nunca antes vi tanto acesso à informação e nunca lidei com um povo tão desinformado, tão refém, tão escravo daquilo que é dito lá fora. Temos acesso à autoajuda, à autocura, coach, destravamento. E eu nunca vi uma geração tão ansiosa, tão depressiva, tão refém do pânico. E aí você diz que isso tem a ver com fé. E eu te respondo: você tem aplicado um dom em uma verdade errada. Porque nós conseguimos acordar de manhã e colocarmos a nossa fé no medo de sermos mandados embora. A gente acorda de manhã e a nossa fé está no medo da traição. A gente acorda de manhã e a nossa fé está no medo do acidente. Meu Deus. O instrumento é dom de Deus, mas a utilização da nossa parte é errada. Eu me lembro que em janeiro desse ano, lá na Casa da Vida declarou que esse seria o ano da fé. Eu tomei posse dessa palavra. Eu disse: em dezembro eu vou ter mês a mês uma novidade para contar. E todos os dias eu peço a Deus: Senhor, aumente a minha fé. Porque se o Senhor aumentar a minha fé, o Senhor me arranca da minha zona de conforto. Aumenta a minha fé para que eu faça o que eu ainda não fiz. Aumente a minha fé para que eu entregue o que eu ainda não entreguei. Aumente a minha fé para que eu vá a lugares que eu ainda não fui. Aumente a minha fé para que eu fale do seu nome com coragem. Peça a Deus que aumente a sua fé. Terceira coisa, a fé é instrumento de santificação. Romanos 14 vai dizer: aquele que tem dúvida, eles estavam ali como hoje, perdendo tempo com bobeira, discutindo futilidades, superficialidades sobre o jejum. E aí Paulo disse: olha, aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Ou seja, se você não acredita que isso funcione, mas se você come, então você é condenado. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. E não sou eu quem está dizendo, foi Paulo. Parece tão simples, parece tão pequeno e irrelevante. Mas a nossa geração é uma geração que gosta de apontar pecado. Mas quando a gente olha para o caído e a gente não tem a capacidade de imaginar o que Deus pode fazer na vida dele, você se coloca sentadinho ao lado dele na posição de pecador. A fé, ela é instrumento de santificação, uma vez que ela exige de nós uma vida que aponte para o compromisso de sermos a imagem e semelhança daquele que é santo. A fé é instrumento de santificação no momento em que exige de nós que a gente saia por aí tendo o olhar de Jesus, o posicionamento de Jesus, a fala de Jesus, a tomada de decisão de Jesus, a coragem de Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos também, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica mortos. Ou seja, Deus é aquele que vê o morto e traz vida, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Logo, é muito fácil perceber que Deus é um Deus que olhou para o que não era e disse é, que olhou para o que não existia e disse acha, que olhou para aquilo que não tinha e disse faça. E a fé nos ensina, nos exige, nos cobra caminharmos pela vida assim. Mas a gente não faz isso. A gente olha para o nosso filho e diz: nossa, menino terrível. Ele pode ser terrível, mas a fé te exige olhar para ele
não sendo como se fosse. A fé diz que você deve olhar talvez para um traidor e dizer: santo, 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 santo. Eu me lembro que quando a casa nasceu, nós tínhamos ali um pastor Darlan que inclusive está grávida, que coisa linda. Tá? Darlan está grávida? Está grávida. Lindo, né? Descobriu ontem. Darlan era o príncipe de Goiânia, rico, bonito, famoso, playboy, pegador, mulherengo. E começou a servir na igreja com a gente. Abriu a casa com a gente. E eu me lembro que nas primeiras reuniões eu dizia: pastor Darlan, pega um copo. Pastor Darlan, abre a janela. Pastor Darlan, junta as cadeiras. E de repente o príncipe da Pérsia, goiano, estava ali servindo a Deus. E as pessoas começaram a dizer: que absurdo. Essa mulher é uma irresponsável. Como que ela chama o Darlan? Rei do camarote de pastor. E eu dizia: eu sou como o meu Deus, que vê as coisas que não são como se já fossem. Para você é pegador, para mim é pastor. Para você é príncipe da igreja, do mundo. Para mim é pastor da igreja. Porque esse é o padrão de atuar que Deus quer de nós. Esse é o padrão de atuar que Deus espera de nós. Santidade no olhar. Que a gente saia por aí tendo nos lábios vida do Criador. Porque a fé, ela vem pelo... E o que tem saído da sua boca, da sua casa? Na sua igreja. Quando você sai daqui e vai jantar, o que você fala acerca dos seus pastores? Dos seus líderes? A fé faz a gente olhar, fez Jesus olhar para uma pedra e dizer: pedra não, Pedro. A fé fez Jesus olhar para Sara e dizer: mãe de multidões. E Sara, sério? Deus disse: não, mãe de multidões. A fé, talvez se fosse hoje, faria a gente olhar para Raabe e dizer: prostituta, piriguete, não merece. Para Deus foi um instrumento de resgate, instrumento de salvação. Cuidador de ovelhas, órfão, bastardo, menino do pasto. Para Deus, rei. Rei de Israel. Quarta coisa, a fé, e não, quem disse não sou eu, foi Hebreus, é um instrumento para agradar a Deus. Vai dizer assim, Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o melhor, creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daquele que os buscam. Agora eu te pergunto, como que a gente pode agradar a Deus se a gente diz ter fé, mas se a nossa vida não se baseia em ações que testifiquem a nossa fé? Como agradar a Deus se a nossa fé é teórica? A nossa fé é no culto, 2 vezes por semana. Como que a gente agrada a Deus se a gente veste roupa de crente? Se a gente posta legenda de crente? Mas se quando a gente é desafiado a exercer a fé lá fora, as nossas ações não convergem para aquilo que nosso Deus espera de nós. Santidade de outdoor, fé de outdoor. Eu me lembro que muito antes de eu me tornar crente, e eu ter me tornado crente, para mim foi o maior milagre que Deus fez na minha vida. Eu era pior como Paulo, um Saulo, na verdade. Eu detestava crente. Eu tinha amigas crentes na faculdade. E eu tinha pavor de crente. Porque eu era leiga na fé. E eu olhava para aquelas pessoas e dizia: misericórdia, eu não quero ser amigo desse povo, porque esse povo é um povo hipócrita. Eles se acham melhores que todo mundo. Eles acham que tem um espacinho VIP perto de Deus, só porque eles carregam um título. Mas eu olhava para essas minhas amigas e eu dizia: meu Deus, é fofoqueira. Meu Deus, é mentirosa. E ela está dizendo que ela é melhor que eu, porque ela é crente e eu não sou. Porque as obras da fé não apontavam para o Deus da palavra. Fé exige
de nós aquilo que Jesus disse. Porque veio aquele que disse: Senhor, eu quero te seguir, o que é necessário. E ele não disse: faça teologia, se batize, vá para a igreja, vá no culto, troque a roupa. Ele disse: quer me seguir? Sem problema, só tem uma condição: negue a você, pega o seu eu, põe no bolso, pega a sua cruz, põe nas costas. E aí é a tal da fé praticada. Porque quando a gente vai lá fora, entra uma fofoquinha, e a fé, a gente fica com a fofoquinha. A gente vai lá fora e antes de uma acusaçãozinha assim, pá, tem nada a ver, vamos falar. Depois da palavra, ao invés de você absorver e pela fé entender que Deus não perde tempo nos trazendo aqui à toa, vem aquela vontade de dizer: não gostei por causa disso. E aí a fé se esvazia em nós, porque a fé sem obras é morta. E o que eu acho mais incrível é que Deus não quer que a gente tenha fé nele porque ele é carente. Olha que loucura isso. A Bíblia vai dizer que Deus é galardoador. Ele quer que a gente creia que ele é Deus. E vai além. Porque se você crê que ele é Deus, a Bíblia vai dizer que a gente precisa crer que ele é aquele que nos entrega, que nos recompensa. Deus quer que você creia nele porque ele quer fazer por você. E ele só pode fazer por você se você crer nele. A fé que nos aponta para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E aí eu vou terminar falando sobre a última importância, característica, pilar da fé. Porque a gente já aprendeu que a fé é a certeza. A fé não muda. E ela não é qualquer coisa, ela é certeza. Certeza no nosso Deus, na palavra do nosso Deus. Instrumento para a nossa santificação. Instrumento para a nossa salvação. Instrumento para nos encher de coragem lá fora. Instrumento para mudar o nosso eu. Por último, a fé é a certeza de coisas que nós ainda não vimos, que nós ainda não tocamos, que nós ainda não experimentamos, que nós ainda não acessamos, mas que já são garantidas pela palavra para nós. É a certeza sobre algo que ainda é abstrato, mas está concreto porque foi prometido por Deus. E aqui, deixa eu dizer para vocês, entra o maior desafio para as nossas vidas, porque é aqui que o diabo atua com mais violência sobre nós. Porque a fé é a certeza de coisas, em coisas que os nossos olhos não viram. Eu não preciso de fé para crer que essa mesa está aqui, porque eu vejo, eu toco. Mas as promessas de Deus não estão aqui, concretas na nossa frente. Elas exigem de nós aquilo que para os homens é loucura. E é nesse momento, entre a entrega do prometido com aquilo que nós ainda não vemos, é que o diabo brinca com a nossa vida. Desde Eva. Porque a fé aponta para uma certeza que, embora seja certeza, ainda não se concretizou. Aponta para uma promessa que, embora sendo promessa, a gente ainda não viu. E às vezes a espera dói. Às vezes a espera machuca. Às vezes a espera angustia. E nesse meio tempo o diabo faz a festa. Porque o diabo não precisa de muita coisa. O diabo só precisa colocar no nosso coração uma coisa: dúvida. Desde o Éden a estratégia é a mesma, porque o diabo não é criativo, o diabo é repetitivo. E desde o Éden, a maneira de ele nos arrancar do Éden, do lugar da promessa, do lugar do cuidado, do lugar da provisão, do lugar da resposta, do lugar da intimidade, do lugar da comunhão, é gerar em nós dúvida. Mas não é uma dúvida qualquer, não é uma ansiedade qualquer. O diabo lança no nosso coração dúvida acerca de quem nós devemos ser, acerca do que nós deveríamos fazer diante de certas situações. O diabo coloca dúvida acerca daquilo que Deus vai e quer fazer por nós. O diabo coloca dúvida acerca de quais batalhas nós estamos respaldados por Deus para lutar. Porque nessas batalhas a vitória é garantida, mas nas batalhas que a gente escolhe lutar sozinho, esquece. O diabo coloca em nós dúvidas acerca daquilo que é irrelevante
e daquilo que é relevante. E aí eu me lembro de Paulo na prisão, açoitado, machucado, lançado para ser morto. E aí a gente pensa que Paulo vai fazer uma oração para Deus: Senhor, em nome de Jesus, me arranque da prisão, me livre dessa dor, afasta de mim esse cálice, quebre de novo as paredes, arranque de novo as correntes. E a oração que Paulo faz para Deus é: Senhor, de todas as coisas que eu te peço, uma eu gostaria de receber. Senhor, não permita que eu troque as coisas que são irrelevantes pelas relevantes. Não permita que eu me confunda acerca da minha missão nesse lugar. No Éden, com Eva, assim como é com Giovana hoje, com todos vocês, o diabo não precisa se manifestar, se contorcer, fazer a gente mudar de voz. Com Eva, ele não precisou fazer ela ser possuída. A única coisa que o diabo estabeleceu com Eva foi um diálogo. A única artimanha que o diabo estabeleceu com Eva, e aqui ele faz com a gente, é confundir o nosso coração para que a gente tenha dúvida acerca de qual foi a palavra que o Senhor nos entregou. A única coisa que ele fez com Eva foi lançar sobre Eva uma dúvida acerca de qual era a genuína vontade de Deus, ao dizer para ela: não coma dessa fruta. A genuína estratégia do diabo é fazer você confundir aquilo que Deus te disse e confundir no seu coração quem é o seu Deus. Ah, Eva, o Senhor disse que você não deveria comer dessa maçã. Mas deixa eu te dizer, no fundo ele não quer que você acesse aquele segredo. E aí Eva por um instante pensa: faz sentido, por que eu não posso comer dessa maçã? E aí na sua vida é assim. Realmente não faz muito sentido a gente não se relacionar sexualmente, de bobeira, nada a ver. Deus na verdade é um chato, isso é coisa da religião. Não, de bobeira, dizimar, coisa ultrapassada. No fundo, sabe o que o pastor quer? Pegar seu dinheiro e roubar. E nesse momento o diabo entra no seu coração e faz você duvidar acerca do seu Deus e acerca da palavra que ele estabeleceu na sua vida. Porque no momento em que a dúvida entra, o princípio é quebrado. E deixa eu te dizer, hoje a gente quebra um princípio, amanhã o princípio nos quebra ao meio. A única vontade que o diabo tem é fazer com que a gente pense que em Deus existem alterações, nuances, sentimentos. Deixa eu te dizer, Deus não tem sentimento. Deus não tem alteração. Deus não tem dúvida. Deus não tem insegurança. Deus não tem dificuldade para fazer nada. Ele é Deus. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que virá. O Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus da eternidade, o Deus alfa, o Deus ômega, o Deus início e o Deus final. Em nome de Jesus, a gente não vai mais deixar que o diabo lance dúvidas no nosso coração. Ainda que os nossos olhos não veem, nós vamos lembrar, fé, a certeza de coisas que eu não vejo, mas que me estão garantidas pelo Deus que prometeu. Pare de questionar aquilo que Deus mandou você fazer. Pare de questionar a posição que Deus te colocou. Pare de questionar o tempo que Deus estabeleceu. Obedeça, creia, faça, seja aquilo que a fé exige que nós sejamos. Na Bíblia está escrito, isso é surreal, 365 vezes a palavra não temas. E todo dia o Senhor está dizendo para vocês: não temas, não duvide, tenha fé, tenha fé. Tenha fé de Abel, a fé de Abel, fé de Abel, a fé que faz com que a gente aprenda a sacrificar sem medo, sabendo que a gente vai colher. Fé de Enoque, eu ando com a fé de Enoque, porque eu sei que no momento da dor Deus é capaz de me arrancar desse lugar.
gente ouvir o Deus que nos chamou. Fé de Sara, que faz com que a gente aprenda a esperar o tempo da promessa e se manter fiel até que ela se cumpra na nossa vida. Aleluia. Fé de Moisés, para que eu e você aprendamos a dizer não para os palácios e preferir o deserto na presença de Deus. Fé de Raabe, que foi capaz de crer e escolheu o caminho daqueles que eram improváveis, e que por causa dessa fé foi salvo. Quero encerrar orando para que essa igreja receba nessa noite um bálsamo de fé, um bálsamo de conhecimento, que você seja invadido pela voz do Senhor que diz: chega, não é tempo de caminhar por sentimento, não é tempo de caminhar por aquilo que você acha, por aquilo que você deseja. É tempo de convicção, Abba. Há uma guerra lá fora. E ou a gente se posiciona em fé, ou a gente vai ser destruído por uma realidade que não é nossa. Porque a nossa realidade está garantida em Cristo. Que Deus abençoe vocês.